Abram, por favor, o Evangelho no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 27. Primeiro livro de Crônicas, ou como alguns preferem, das Crônicas, pois está relatado as Crônicas dos reis de Israel. O capítulo é o 17, e nós vamos ler o versículo de número 27. Esse versículo que nós iremos ler inicialmente é o último trecho de uma oração feita por Davi a Deus. E olha o pedido que Davi faz ao Senhor. Repare bem. Quantos encontraram? Digam amém. Está escrito assim: agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Amém? Davi está pedindo: Senhor, abençoa a casa do teu servo. Ele está dizendo: Senhor, abençoa a minha casa. E quando ele fala abençoa a minha casa, ele não está dizendo abençoa apenas o local que eu resido, o local que eu moro, não. Ele está pedindo para Deus abençoar toda a sua família, toda a sua parentela. E ele pede isso perpetuamente, para todo sempre. Você crê nessa palavra e que essa palavra é de Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Então, eu quero que você saia daqui com esse mesmo intuito, com esse mesmo desejo, de todos os dias fazer a oração de Davi e crer de verdade que Deus está ouvindo, que o Senhor vai abençoar poderosamente a sua casa. Amém? Você crê nessa palavra? Então, vamos aplaudir com muita alegria e com muita fé a palavra de Deus. Abra sua boca, erga a sua voz e junto com os aplausos, glorifique bem forte o Senhor e a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra, sobre cada vida que Te aplaude, que Te glorifica. Derrama da Tua graça, da Tua virtude e do Teu poder. A Tua palavra foi lida, ela vai ser pregada. Usa poderosamente a minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, unção, revelação, e com a Tua bênção, ó Senhor, para a nossa casa, e que esta palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Graças a Deus. Sente-se, por favor. Ao ler a palavra, principalmente os textos que falam a respeito de pessoas que receberam o próprio Deus ou um enviado do Senhor em suas casas, nós vemos o quanto Deus quer abençoar a casa dos seus servos. Se você lembrar da casa da mulher viúva que tinha 2 filhos, Deus enviou o seu profeta, e aquela mulher que estava correndo o risco de ficar só, pois já tinha perdido o marido, e agora corria o risco de perder os filhos, ela não apenas continuou com seus filhos, mas Deus prosperou a sua casa. Uma outra mulher, também viúva, que também tinha um filho, e que estava prestes a fazer, segundo ela própria, a sua última refeição, e posteriormente iriam esperar a morte. Deus enviou o seu profeta,
e aquela mulher não morreu, seu filho não morreu. Deus abençoou grandemente a sua casa. Inúmeros outros exemplos na Bíblia nós vamos encontrar de pessoas que foram visitadas pelo próprio Deus ou por homens enviados por Deus, e ali Deus abençoou grandemente. Mas eu gostaria de focar com você no Novo Testamento, em algumas casas que o próprio Senhor Jesus visitou. O próprio Cristo ali esteve. E nós vamos perceber, ao ler alguns exemplos, porque são vários, mas nós vamos separar aqui alguns para analisarmos, que em cada casa que Jesus entrou, algo diferente aconteceu. E eu quero que cada milagre ocorrido nestas casas que nós vamos estudar aqui, venham a acontecer na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver a primeira. Vá comigo para Mateus capítulo 8. Nós vamos falar da casa do apóstolo Pedro. Jesus, ao chegar na casa do apóstolo Pedro, ele se depara com a sogra do Pedro deitada, jazendo enferma, com uma febre tão forte que lhe deixou de cama. E você sabe que a febre é uma reação do corpo. Muito provavelmente ela estava enferma de uma doença bem pior. A febre estava fazendo com que ela não conseguisse nem ficar de pé, o que não era costume. Eu particularmente creio que todas as vezes que Jesus ia a Cafarnaum e pousava na casa do apóstolo Pedro, a sogra dele atendia Jesus com excelência, servia-o com muita excelência, não só o Senhor, mas a todos que com ele estavam. Só que nesse dia, ao contrário dos demais, ela estava doente. E o que foi que aconteceu quando Jesus chegou lá? Quantos encontraram Mateus 8? Está escrito assim o verso 14, ó. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Diga amém. Na casa de Pedro, que foi que aconteceu? Cura. Jesus curou a sogra de Pedro. E é isso que acontece também na casa daquele que no qual o Senhor Jesus entrar. As pessoas quando adoecem, não são todas, é fato, mas uma grande maioria, ficam bastante assustadas. Dependendo do diagnóstico, tem gente que fica pior e acelera ainda mais o processo. Porque psicologicamente, mentalmente, você tem que estar bem para você encarar um tratamento. Não só você, mas para que você também venha apoiar, ajudar, a cuidar de uma pessoa da sua casa que porventura está passando por um tratamento de saúde, porque foi acometida de uma enfermidade séria. Eu não estou falando aqui de um resfriado, eu não estou falando aqui de uma simples gripe, de uma inflamação na garganta, de uma tosse, não. Eu estou falando aqui de doenças sérias, de doenças graves, que faz com que muitas pessoas venham sofrer. E hoje você veio na reunião, na casa do Pai, neste lugar que foi consagrado e é chamado a casa de Deus. Você que está me acompanhando pela internet, esta palavra está indo ao teu encontro. Não sei se você está em casa ou no trabalho, mas o que eu quero que você entenda
é que o que você precisa buscar é a presença do Senhor para a sua casa. Porque quando Jesus entra na casa de alguém, esse milagre aqui acontece. Nós lemos que Jesus tocou na sua mão, imediatamente a febre a deixou, e imediatamente ela se colocou de pé e passou a servi-lo. Então eu quero que você tome posse, se é na sua vida, se é na vida de um familiar seu. Lembra da oração de Davi? Abençoa perpetuamente toda a minha casa, ou seja, toda a minha família. Se você tem um parente e esse parente está a milhares de quilômetros de distância, ou ele está perto de você, independente se ele estiver doente, em nome de Jesus, Jesus vai lhe tocar e pela fé essa pessoa vai ser sarada, ela vai ser curada de uma doença simples até o pior dos cânceres, de uma dor nas articulações até o vírus da AIDS, de doenças que você trata com medicamentos comprados na farmácia até a diabetes. Quando Jesus toca, o enfermo é sarado. Receba pela fé. Na casa de Pedro, Jesus operou com cura. Diga glória a Deus. Vamos agora para Marcos capítulo 5, porque aqui o caso é mais sério. E por ser mais sério, Jesus faz algo muito maior. Pega essa visão. Quanto maior é o desafio, maior é o milagre. Amém? Pastor, está complicado, maior é o milagre. Pastor, está difícil, maior vai ser o testemunho. Pastor, mas eu não sei como vai acontecer. E não precisa ficar sabendo, apenas creia. Quanto mais difícil for, maior será a tua vitória. Jairo é informado que sua filha acabara de morrer. Ele a deixou em casa, deitada, e vencendo muitos desafios, ele vai até o encontro do Senhor, se ajoelha, se humilha, implora para que Jesus fosse com ele para a sua casa, porque ele acreditava que Jesus poderia curar a sua filha. E quando Jesus está se encaminhando para a casa do Jairo, a má notícia chega. Não adianta mais, tua filha já morreu. E para as pessoas, tudo há jeito, menos para a morte. Quem aqui já ouviu essa frase? Para tudo se tem um jeito, para tudo se tem uma solução, menos para a morte. De vez em quando a gente ouve isso. Mas para quem tem fé e para quem recebe o Senhor na sua casa, até na morte ele dá jeito. Porque o Deus que nós servimos, ele ressuscita mortos. Ele ressuscita sonhos. Ele restaura, ele restitui, ele refaz. Veja, Marcos 5, versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Jairo deixou a menina viva. Amém, pessoal? E quando voltou, a cena já era caótica, porque as pessoas já estavam chorando, pranteando a morte da garota. Porém, quando Jairo entrou ali,
dentro da sua própria casa, acompanhado de Jesus e dos discípulos mais próximos, ele entrou com uma certeza dentro daquela casa, quando Jesus com ele também entrou: alguma coisa vai acontecer, porque este homem santo colocou os seus pés, aonde, pessoal? Diga, na casa de Jairo. Então toma posse. Quando Jesus entra na sua casa, não temas, apenas creia, algo grande vai acontecer. Amém? Mas pastor, tem um monte de gente chorando, lamentando e até murmurando, conforme o caso de Jairo. Não se preocupe com a reação das pessoas, com a opinião das pessoas e com aquilo que as pessoas vão dizer. Se chegarem para você murmurando, chorando, lamentando, dizendo que não tem mais jeito, não dê ouvidos. Se Jesus colocou os pés lá na sua casa, apenas creia, alguma coisa vai acontecer. Amém, pessoal? Olha o que acontece então, versículo de número 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dormem. Amém? E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Veja bem, alguns vão até rir, alguns não vão acreditar. Isso é muito normal. Mas perceba que Jesus deixou ficar ali dentro só o pai e quem? E a mãe. Ele e os discípulos mais próximos dele. Todo aquele povo que estava ali chorando, pranteando e rindo do que Jesus havia dito, Jesus mandou sair. O que é que a gente aprende? Nem todo mundo tem que estar dentro da nossa casa para o milagre acontecer de verdade. Eu não estou dizendo que tu tem que fechar a porta da tua casa para todo mundo, mas presta atenção. Tem gente que atrasa o nosso lado, porque vive dentro da nossa casa, diz que é amigo, diz que torce por nós, mas na verdade está colocando o olho gordo, inveja, e não quer te ver bem, e tu está contando os teus problemas, a pessoa diz: ah, eu te entendo, que Deus te abençoe, e quando sai fica rindo de você. Cuidado com quem você coloca dentro de casa. Jesus mandou sair todos esses e permitiu que apenas os interessados de fato e direito, e aqueles que tinham fé para aquilo que ele estava prestes a fazer, ali ficassem. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha o que diz o versículo de número 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Eu acho lindo quando diz nesse texto: assombraram-se com grande espanto. Sabe por quê? Porque é isso que vai acontecer. Todos vão ficar perplexos, todos irão ficar petrificados, todos irão ficar assustados, todos ficarão espantados quando verem tudo aquilo que o Senhor fará na sua casa. Oh glória! Na casa de Jairo ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Amém? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo de número 27. A terceira casa é a casa de Levi, que posteriormente passou a ser chamado Mateus. Se na casa do Pedro Jesus curou, se na casa do Jairo Jesus ressuscitou, na casa do Levi Jesus chamou pessoas para se arrependerem. Jesus operou com arrependimento.
Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Você sabe que os publicanos eram homens judeus, hebreus de Israel, porém que trabalhavam a serviço de Roma. Você sabe que neste momento histórico, aquela região era dominada pelos romanos. Aliás, no início da era moderna, no início da era cristã, essa é a melhor colocação. No início da era cristã, Roma dominava praticamente todo mundo conhecido, inclusive aquela região ali do Oriente Médio inteira. E Roma cobrava inúmeros impostos de Israel. Só que quem cobrava os impostos do próprio povo eram homens de Israel, os conhecidos publicanos, cobradores de impostos. E por conta disso, o povo de Israel era muito revoltados. Eles tinham revolta contra esses homens publicanos. Eles eram chamados de publicanos, publicão, de cão, porque eles também roubavam, eles se aproveitavam da situação. Se o imposto cobrado por Roma, por exemplo, um exemplo aqui básico, era 2 moedas, eles cobravam 3. 2 passavam para Roma e ficava com 1. Ou seja, eram homens que roubavam o próprio povo. Então, quando os escribas, os sacerdotes, viram Jesus entrando na casa de um homem assim, ficaram enlouquecidos. Como pode? Um homem que se diz ser de Deus, um homem que diz ser santo, como pode se sentar à mesa com publicanos, com pecadores? Isso é um absurdo! Aí veja, versículo de número 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Nós somos pecadores, sim ou não? E nós estamos a cada dia vivendo essa decisão de nos arrependermos dos nossos pecados, sim ou não? Mas há pessoas lá na sua casa que ainda vivem no pecado e que precisam se arrepender. Pessoas que você ama, pessoas que você é capaz de dar a sua própria vida para protegê-las, sim ou não? De igual modo, lá na sua casa, o Senhor lá estando, essas pessoas vão se arrepender dos seus pecados. E um dia, recebe pela fé, que não está longe, esse dia não está longe, é pela fé. Amém, pessoal? Essas pessoas vão estar aqui, entregando a vida a Jesus, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo do Senhor, fazendo a obra e quem sabe até pregando no altar. É profética essa palavra, é uma palavra de fé. Jesus lá na tua casa levará a tua família ao arrependimento e eles serão salvos para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Na casa de Levi, arrependimento. Amém? Vá comigo também a Lucas, capítulo
de número 10. Lucas 10, versículo de número 38. Essa casa aqui Jesus frequentava bastante, porque ali morava 3 amigos íntimos e próximos do Senhor. São eles: Lázaro, aquele no qual Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus tinha um carinho tão especial por Lázaro, que quando Jesus chegou próximo ao lugar onde Lázaro havia sido sepultado, a palavra vai dizer que Jesus chorou. Jesus chora diante daquela situação. Lázaro morava com 2 irmãs, também muito íntimas de Jesus, Marta e Maria. Os 3 moravam em uma pequena aldeia chamada Betânia, e Jesus frequentava ali. Sempre era comum Jesus estar ali. Só que nesse dia em especial, Jesus traz uma palavra, um ensinamento, principalmente para Marta. Olha o que diz, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Jesus chegou, se assentou. A Marta começou a cuidar da casa, dos afazeres, e eu particularmente creio que ela estava preocupada em servir Jesus da melhor maneira possível, não só Jesus, mas também todos os convidados. A Maria, ela simplesmente se sentou próxima do Senhor Jesus e atentamente ela ouvia aquilo que Jesus falava, a pregação de Jesus. Vai pegando aí a visão. A Marta está lá, pessoal, Jesus está na casa dela e ela não está dando atenção para ele. Está entendendo? A Marta está com o Senhor na sua casa e não está dando atenção para o que ele está falando. Está preocupada em fazer uma coisa, em fazer outra coisa. Vai pegando a visão. Porque é o que acontece. A maioria das pessoas que vêm à igreja, se perguntarmos, Deus faz morada lá na tua casa? Ela vai dizer o quê? Sim, Deus se faz presente na minha casa. Mas tem pessoas que mesmo que tenham recebido o Senhor na sua casa, estão igual Marta. Não estão dando a devida atenção para Jesus. Jesus está lá, mas você está cuidando de todos os seus afazeres, das suas preocupações, e você está deixando Jesus isolado lá de canto. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Sim ou não? Não adianta só ter Jesus em casa, mas tem que parar para ouvi-lo, tem que dar atenção a Ele. Ele tem que ser a prioridade na nossa casa. Como se não bastasse, a Marta começou a ficar chateada. Porque irmão é assim, né? Irmão briga para que os direitos sejam iguais, mas que principalmente as obrigações, os deveres sejam iguais. Se eu estou trabalhando, correndo para lá e para cá, a Maria também tem que fazer a mesma coisa. Por que eu trabalho e ela fica sentada ouvindo Jesus pregar? Não, ela tem que vir me ajudar também. Ela tem que deixar Jesus lá com os demais e tem que vir me ajudar. Como eu sei que se eu falar com ela, ela não vai me dar atenção, eu vou falar logo diretamente com ele. Jesus vai me dar razão. Jesus vai mandar a minha irmã vir me ajudar.
Foi o que a Marta pensou. Mas Jesus trouxe um ensinamento para ela, ó. Versículo de número 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada e com muitas coisas. Amém, gente? É um diagnóstico, né? Sério. Ansiosa e afadigada. Ó, as pessoas estão assim. Aliás, tem um monte de gente doente, né? Até na igreja. Com ansiedade. Uns anos atrás, a doença que mais se falava era a depressão. Aí agora a depressão tem uma ramificação chamada ansiedade. Que tem de gente com ansiedade, não é brincadeira. Mas é porque não lança sobre ele as ansiedades. A pessoa ora assim: Senhor, vem morar na minha casa, faz morada na minha casa. Tem até o louvor daquele cantor que, para a glória de Deus, recebeu um grande livramento neste último mês, né? O Regis Danese, ele canta: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. A pessoa canta isso, né? Mas ela canta, mas não vive o que canta. E quando Deus nos ouve, eu creio que Ele nos atende. Eu creio que Ele faz morada junto do nosso lar. Só que aí, eu tenho que confiar, né? Eu não posso andar ansioso, angustiado. Eu tenho que colocar nas mãos de Deus as lutas, as dificuldades, e eu tenho que crer. Eu tenho que crer que o Senhor está no controle da situação, que Ele vai me ajudar. Jesus, Ele diz que ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, fazendo coisa demais, né? Se o Senhor mora na minha casa, Ele tem um governo da minha casa, eu tenho que confiar. Eu tenho que aprender a dividir as tarefas do lar, eu tenho que aprender a dividir as responsabilidades. Eu não posso também carregar a minha família sozinho nas costas, eu não posso também me preocupar com tudo e com todos, ainda que tenha muitas coisas para fazer, ainda que eu preciso necessariamente tomar a frente de certas coisas. Se o Senhor está na minha casa, eu vou dar mais atenção para o Senhor, eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou louvar mais, eu vou confiar mais, eu não vou me desesperar como Marta. Quem está compreendendo? Aí ele olha para ela e diz assim, ó: a tua irmã escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ela escolheu me ouvir. Versículo de número 42. Mas uma só é necessária. Por que uma? De todas as coisas que a Marta fazia. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que foi que Jesus fez na casa de Marta, Maria e Lázaro? Jesus trouxe uma palavra para eles. Oh, glória! Quando o Senhor está na nossa casa, a sua palavra é que faz a diferença. Diga glória a Deus. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor. Não se perturbe, não esteja ansioso, não esteja preocupado. Cuide daquele que tem que ter verdadeiramente o cuidado principal da sua casa, que é o Senhor Jesus, e confie e acredite, Ele vai agir na hora certa e no momento certo. Diga glória a Deus, amém? Diga eu creio. E aqui em Lucas ainda, no capítulo 19, para a gente partir aqui para o final,
Pois são muitas casas que Jesus entrou, muitas casas. Eu vou ficar com estas 5, tá? A última casa é a casa de um outro publicano. Esse não se tornou discípulo, mas ele fez de tudo para encontrar com Jesus. Ele é o publicano Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó. E vocês sabem, né, pessoal? Onde Jesus estava, uma multidão seguia. Era difícil chegar perto, viu? Era difícil se aproximar, porque as pessoas ficavam muito juntas, muito próximas. E o texto vai dizer que esse Zaqueu, ele era de baixa estatura. Ele era um homem pequeno. Não podemos falar com precisão o tamanho dele, mas olha, ele era um homem bem pequeno, né? Ele era um homem bem pequeno. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que ele tinha em torno de 1,50 m. Só que eu fico pensando assim, quem pode dar a certeza, né? Quem pode falar com precisão que esse era o tamanho dele, né? Mas ele era baixo. Então ele pensou, eu vou ficar encoberto no meio do povo, mas eu quero ser notado por esse homem. Quero que ele me veja, eu quero que ele me ouça. Aí ele avistou uma árvore e aí ele pensou, essa é a minha chance. Eu vou subir nessa árvore e desta árvore eu vou chamar a atenção de Jesus. Ele queria apenas falar com Jesus. Ele queria apenas ter um contato com Jesus. E quando Jesus para falar com ele, começa a mesma murmuração, o mesmo falatório que aconteceu lá na casa do Levi, na casa do Mateus, porque ele era publicano. Por muito tempo também ele fez coisas erradas, roubou o próprio povo. E as pessoas ficaram indignadas, como pode? Fizeram as mesmas indagações, não pode. Ele é um pecador, ele é um publicano, ele rouba o próprio povo. Só que Jesus não fala nada que viesse agradar o ouvido daquele povo. Ele olha para ele olha para Zaqueu, né? E ao olhar para Zaqueu, ele libera essa palavra aqui, ó. Lucas 19, versículo de número 7 em diante. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Diga glória a Deus. Nós começamos a mensagem lendo o texto de Crônicas, onde o rei Davi pede a Deus para abençoar a sua casa perpetuamente. Nós entendemos que para que o Senhor abençoe a nossa casa, Ele tem que fazer morada na nossa casa. E vimos que Ele abençoa com cura, Ele abençoa com ressurreição, Ele abençoa com arrependimento, Ele abençoa com a palavra e Ele abençoa com a salvação. Ouça a voz do Senhor dizendo isso para você, quando você chegar lá na sua casa, independente da hora que você vai chegar, não sei se você vai direto para casa, se você vai trabalhar, se você vai resolver alguma coisa, e você que está me assistindo,
Se você está em casa, toma posse agora. Ou ainda que você não esteja em casa, mas quando você chegar, toma posse do que eu vou dizer e ouça a voz do Senhor dizendo isso aqui que ele falou para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Pegou a visão?